Se perguntassem pra mim há 20 anos atrás, aliás, até mais, se perguntassem pra mim há uns 20 e poucos anos atrás, o que que é sucesso? Eu responderia rapidamente: casa, carro, apartamento e se tu é um cara muito nível alto, iate, helicóptero e algo assim. Só que, o que que essa pessoa teria dentro de si, dentro do coração? E aí vamos lá, para fazer a reflexão por completo, eu tenho um, vamos dizer assim, ele não é amigo daqueles de sentar aqui à mesa da minha casa comumente, e eu não o convidaria para churrascos aqui com a minha turma daqueles de coração. Mas ele é um cara a quem eu tenho muito respeito, admiração, e também ele foi meu colega quando juvenil, né, lá em 2001, época lá das Torres Gêmeas. E nessa época eu devia ter o quê? Devíamos ter uns 13, 12, não, 13 anos, 13 anos, tá? Vamos arredondar e deixar assim. E aí a gente dava muita risada e ele era um amigão, assim, desses de sala de aula, engraçado, ponto. Esse cara hoje, e detalhe, tá? Quando a gente era colega, óbvio que eu olhava pra ele e pensava, nossa, esse cara, o que que esse cara vai ser da vida, né? Porque às vezes a gente pensa isso quando temos amizades na escola, né? O que que será que esse aqui vai ser? Porque o que que a gente pensa? Que o mais inteligente da sala é o que vai se dar bem, né? Passa o tempo e a gente vê que não, né? Às vezes o cara nota 10 trabalha pra um cara que na escola era nota 7, nota 6. E isso aconteceu não uma ou duas vezes, aconteceu em acho que 100% das vezes. Eu não recordo de nenhum aluno nota 100, nota 10 no caso, ser o cara que depois vai empreender e se dar bem. Ele geralmente é o que a gente chama de peão. E vamos lá, vocês vão entender onde vai chegar esse raciocínio. Aí esse cara, que era o nota 6, nota 7, que dava muita risada comigo, um dia eu encontrei no trem. Os dois indo a Porto Alegre, né? Esse cara hoje, ele não fatura menos de 5 dígitos mensal. Né? Só que ele é aquele cara que gosta de um carrão. Então ele tem um. Sempre ele tem a maior nave espacial que existe. Eu nem sei como é que ele faz pra manter. Ele tem a galera da bike dele. E vejam bem, o que eu vou falar pra vocês agora vai parecer assim: ah, tu tá mordido porque o cara ganha mais do que tu. Não. Não, porque a cada um é guardado devidamente o que é necessário pra ele, pro progresso dele. E também para o que ele emana mentalmente. Não tá errado ele ganhar dinheiro, porque ele ganha dinheiro de jeito honesto. Ao contrário de muita gente que ganha 50, 100 mil por mês e ainda para variar rouba mais do povo ainda. Isso é ganância. Então assim, tem muito cara engravatado aí que ganha milhões ao ano que não merecia. Esse cara merece porque ele trabalha. E ele ganha o que é combinado entre ele e a empresa. Então tá tudo certo. Só que um dia eu perguntei para ele, cara, tu já parou pra analisar que quando tu comprar, quando tu chegar no carro que tu quer, seja lá, vamos supor, os carros que são citados, Ferrari, Porsche, Lamborghini, sempre essas tranqueiras aí, tá? E por que que eu chamo de tranqueira? Eu, por exemplo, assisto Fórmula 1. Eu tenho um pouquinho de Matrix em mim, de estar imerso nesse planetinha. Tem coisas desse planetinha aqui que eu gosto. Eu digo de estar encarnado aqui, né, gente? De viver a experiência de estar aqui e conhecer pessoas. Então eu tenho um pouquinho de imersão na Matrix. Eu assisto Fórmula 1, mas não gosto de carro esportivo. E não vem ao caso explicar por quê. Porque o contexto é o sucesso. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas aí quando tu atingir o carro esse, o mais casca grossa que tu quer, o que que tu vai sonhar? Cara, daí eu vou querer ter um iate, eu vou querer ser dono de não sei o quê. Ok, ou seja, sempre coisas focadas em dinheiro. Só que daí, quando eu perguntei pra ele sobre os relacionamentos, né, como é que tava o coração dele, sempre aquebrantado, sempre em frangalho. E agora, e vejam bem, tá? Ambos, né, eu e ele temos hoje na casa de 38 para 39 anos. Acho que até se bobear ele é um ano mais novo. Eu na época já era repetente. E aí não vem o caso também explicar o porquê que essas coisas aconteceram, tá? Isso é pra outro vídeo. Tudo que vocês quiserem saber a respeito de história, histórias minhas, perguntem aí. Que daí eu tenho como embasar vocês do que aconteceu. Pela minha ótica, mas fazendo reflexões. Né? Ou seja, a história ela não é minha, é uma história que é para que vocês aprendam algo. E aí eu perguntando sempre sobre a vida pessoal dele, não no sentido, eu sempre disse pra ele, fulano, eu não quero saber coisas que tu não queira falar, então tu tem todo o direito de me mandar tomar no nariz, mandar eu ficar quieto e não falar nada. Porque eu vou dizer pra vocês, eu fiquei um tempão sem ver ele, mas muito tempo. Eu acho que eu devo ter ficado sem ver ele de 2000, porque nós somos colegas em 2001.
Eu fui ver ele de novo nas épocas ali de gurizão, que a gente tinha uns 20 anos, nos bailão. É um evento que tem aqui, que antigamente era evento de gente mais velha, e com o tempo a gurizada começou a ir lá tomar conta, descobriram que aquilo era bom, né, que era um evento assim onde tu conseguia arrumar uma namoradinha, alguma coisa, então nós invadimos o que era o evento dos vovôs, né? E a gente se esbarrava lá. E aí, vem fulano e tal. E sempre aquela festa, né? Sempre legal ver. Eu, cara de pau, como sempre, na ocasião, subia no palco, pedia pra cantar. Enfim, na época eu tinha cabelo, como dizia esse amigo meu. Cara, tu tinha cara de jogador caro de futebol. Que era cabeludão, a pele bem bronzeada, né? Então, pô, parecia, sei lá, esses mascherano, essas coisas aí que eu não manjo muito. Futebol, eu sou um lorpa, eu não manjo nada. Não sei quem tá jogando. Esse dia eu vi um time da Red Bull, que, cara, que é isso? Aí fui perguntar e fui entender lá que alguém comprou, Bragantino, enfim, tá? Não interessa. Mas aí fui ver esse cara tempos depois num sushi, no meu aniversário. Né? Deu a causalidade de eu ir, eu, minha mulher e minha sogra, né? Na ocasião eu não pude levar os familiares e eu ganhei aquele sushi. Isso deve ter sido aí uns 4 anos atrás. E aí eu esbarrei com ele. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez? Depois de, e aí, meu, como é que tu tá? É, sei o que tal, assim, de aquela coisa do celebrar que o cara tá ali. A primeira pergunta dele foi, tu já chegou nos 5 dígitos mensal? Assim, cara. Então, o que eu digo a vocês? Sucesso, dependendo da pessoa, é só dinheiro. O resto pode estar em frangalho. A pessoa pode estar tomando boleta para conseguir dormir, boleta para conseguir acordar. Ela pode estar no meio do caos, num lugar barulhento, horrível, vivendo mal. Às vezes, por exemplo, tem gente que sonha morar no condomínio fechado lá, fulaninho de tal. Que nem o pessoal, o Brasil inteiro conhece Alphaville porque dizem, né, que tem um monte de cara aí, MC e não sei o quê, que aluga carro ou compra carro entre 4 ou 5 pessoas e vai lá viver um tempo. E aí fazem festa, enfim, esculhambam o lugar. E aí, moral da história, aqui na minha cidade também tem 2 condomínios, né? Um numa cidade e outro noutra. Né? Então são cidades vizinhas que na verdade são co-irmãs, né? Uma existe porque tem a outra. Uma vivia do calçado e outra vivia do couro que alimentava a indústria do calçado. Tá? Só para que vocês entendam. Então são cidades que, parando para analisar, é a mesma coisa. A colonização é alemã, tem gente que fala alemão nas 2 cidades e é assim que funciona. E aí, nessas 2 cidades tem condomínios que é alto padrão. Para tu comprar o terreno é $500.000. E é um terreno normal, tá? Vamos dizer que um 15 por 30, 15 por 40, nada extraordinário. Só que daí tu tem um padrão lá de construção. Aqui, para a região sul, né, o mínimo para se fazer uma casa alto nível é 2 milhões. Eu sei que na região de São Paulo, região centro-oeste e sudeste é outra pegada. Aqui, 2 milhões, 5 milhões, tu faz uma big de uma mansão. Nessa região aí, tu precisa de 20 milhões para fazer a mesma coisa. Tá? Aqui é um pouco diferente. Mas aí esse é o nível de construção que se tem lá. Então, as pessoas, elas tentam ir morar nesse lugar. Daí o que acontece? Vem alguém com dinheiro sujo e vive lá, e o que eles fazem? Baderna. E aí as pessoas, elas tentam ir morar nesse lugar caro, que se elas pegassem o mesmo dinheiro investido ali, com tudo, terreno, a casa, mais o que elas pagam mensalmente para ter a segurança, né? A vigilância, câmera, Wi-Fi, o cara que corta a grama, se eles aplicassem esse mesmo valor investido lá, mensal e anual, e colocassem em um outro lugar mais afastado, eles teriam muito mais conforto nesse local. E aí agora, né, se perguntando para mim, lá com 20 anos, eu diria que sucesso seria a mesma coisa que esse meu amigo, né, colega e amigo, colega de escola e amigo da vida, que vejo menos do que gostaria, mas gosto do cara, que sempre quando olho para ele eu lembro de coisa boa, da gente dando risada, falando bobagem. Então ele é um cara que ele me remete muita coisa legal de quase infância, daquela juventude onde a gente tá saindo do lado criança, começando a ser adolescente. Então os hormônios começam a florar com tudo, então tu já tá naquela fase, eu diria de brincadeira, tá? Né? Por não saber o que o termo significava, eu diria naquela fase hermética de efervescência, né? Na verdade, não combina, mas eu falaria assim porque seria um bordão legal. Então tu tá com tudo efervescente, parece um eno no copo, né? Com uma gota de água. Já borbulha ali tudo. Então nós éramos esses 2 idiotas na época que dava risada de tudo. E era legal, era muito legal. Eu lembro do cara e lembro de coisa boa. Quer dizer, vejo ele e me vem a lembrança de coisa boa. Só que o sucesso pro cara é só dinheiro. Ou seja, ele é uma pessoa muito boa, ele não faz mal a ninguém, mas ele é muito dinheirista.
E hoje, vindo perguntar a mim o que que é sucesso? Aí eu vou dizer pra vocês uma coisa bem maluca. Meu pai teve a oportunidade, na ocasião, de ter uma casa no interior do interior de Santa Catarina, no extremo oeste, a cidade Itapiranga, um pouco abaixo lá de São Miguel do Oeste. Praticamente assim, ó, a casa dele era. Tu ouviu o barulho do rio Uruguai, lá da casa dele. Então ele estava na divisa com a cidade, no caso onde ele vivia, né? Ele estava à divisa do Rio Grande do Sul e do outro lado, no rio que alimentava esse rio Uruguai, ou enfim, né, posso estar falando uma bobagem ali sobre a parte hidrográfica do nosso estado. Do outro lado, Argentina. Aí tu olhava os três pontos assim, caramba, tu tá na divisa entre um estado e outro e dividindo daqui pra lá a divisa com um país, um outro país. Doideira, né? E aí, ali realmente até há um misto de três idiomas, né? Porque o pessoal de Itapiranga fala alemão, o pessoal do sul fala português e o pessoal lá do fala espanhol. Então, tu vê na cidade, às vezes, a mistura das três. Claro, não direto, mas hora ou outra isso acontece, né? Meu pai morou lá por circunstâncias, N circunstâncias, e acabou tendo que voltar, tá? Pra não delongar a história dele, que não é o objetivo. Quando eu fui lá, aos meus 23 para 24 anos, ali eu vi o que é sucesso. E agora eu vou dizer pra vocês algo que é bem assustador, mas ao mesmo tempo conforta. O pai conseguiu fazer em 10 anos 2 casas, não eram mansões, eram casas simples, só que muito bem feitas, porque ele é construtor e ele fez aquilo com calma. Ele falou, não, eu vou fazer isso aqui com capricho, é pra nós. Então são casas muito bem construídas. Se tu for lá hoje, a pintura pode ter desgastado, mas se tu olhar na estrutura não tem trinca, com certeza, naquelas casas. Aí outra, bem telhadas. Outra coisa, aos fundos de uma das casas, um celeiro construído, que virou uma espécie de galpão, que também era onde eles tratavam o gado leiteiro, e também tinha um espaço ali onde dava pra fazer, não é um evento, mas assim, dava pra reunir a família ali, fazer um churrasco, botar uma musiquinha baixinha, todo mundo ali rindo, brincando, dançando, falando bobagem. Tinha uma carrocinha que era movida a motor, então o pai trazia a cana, o pasto pro gado, com aquilo ali. A casa tinha internet, né? E claro, na ocasião a internet ela era ruim, mas para os moldes lá de um ano de 2011, 2012, era uma internet muito boa, né? Então, a internet via rádio, ainda não existia Starlink naquela época. Então, pessoal, ali eu vi o que é sucesso. Quando o pai chegou naquele ponto, eu olhei e deu, caramba, o pai alcançou. O pai alcançou. E o porquê, eu vou falar agora. Porque existe esse tripé. Tripé não, mais do que isso. Existem tentáculos ali que mantêm isso. O pai tinha o silêncio do lugar. Quando ele queria fazer barulho, ele fazia barulho, mas aí basicamente era só ele que ouvia. Quando ele queria silêncio absoluto, ele tinha. Ele não tinha vizinhos colados a ele. Tinha um vizinho, mas o vizinho mais próximo estava, sei lá, a 500, 600 metros dele. E eles se visitavam, né? Aí, e se ajudavam. Isso aqui é o legal, porque às vezes, fulano, tô com tal problema lá, tu me dá uma mão? Cara, não, beleza, deixa eu largar aqui a minha roça, aqui eu vou lá, te ajudo e deu. Quando o outro tava com pepino, saía de lá, pegava o carrinho, a carrocinha, a moto, a bicicleta, sei lá, saía, ia lá na outra fazenda, batia no portão, ô fulano, tô com ajuda lá, meu boizinho caiu, preciso levantar. Vou largar aqui que eu tô fazendo, já vou lá. O cara tava lá cortando lenha, descia, deixava as coisas lá, subia na carrocinha dele, ou às vezes já ia na carona, um com o outro, iam lá, tirava o boizinho, né? Tiravam a lama do boizinho, davam um banho nele pra ele já ficar legal. Botava o bicho pro trecho de novo, o bicho ia lá pastar, ficar na boa. E o cara voltava, apertava a mão, tudo certo, é isso aí. Ou seja, os vizinhos são colaborativos. O pai tinha silêncio quando queria, barulho quando queria, e uma outra coisa que era muito legal. Sabe o que é tu sair da tua casa e tu poder deixar a porta da tua casa aberta? Sair, andar 12 quilômetros, ir pro centro da cidade, fazer as coisas, sair de lá, voltar. E daí até quando tu chega em casa, aí tu lembra, nossa, eu saí e deixei a casa aberta. Aí tu pensa, vou chegar e levaram tudo. Não. Chegava lá, se bobear, alguém tinha colocado alguma coisa que tu esqueceu pelo caminho, botavam lá na tua varanda, mas não levavam nada. Aquilo é sucesso. E por que eu tô tecendo toda essa costura aqui pra vocês? Pra que vocês compreendam. Cara, sucesso pra cada um é uma coisa muito abstrata.
Porque tem gente que pensa só em grana. E eu não vou mentir pra vocês. Se alguém me perguntar dinheiro traz felicidade, pra quem tem saúde, dinheiro traz felicidade. Pra quem não tem saúde, não adianta nada tu vir com um caminhão de dinheiro. Tu pode chegar e encostar com um caminhão do Faustão, como a gente diria no passado, com sei lá quantos bilhões lá dentro, não sei se caberia bilhões. O cara ia olhar assim, se ele tá na maca prestes a partir, ele vai olhar, cara, isso aí não me adianta nada. Agora, pra quem tem saúde, dinheiro traz felicidade, sim. Só que tem uma coisa. O dinheiro ele pode até te trazer uma felicidade instantânea de comprar coisas. Mas se tu não tem o sossego, a paz mental que tu quer, também não funciona. Então, deixo a vocês esse recado. O que é sucesso pra vocês? Eu sei o que é sucesso pra mim. Eu quero exatamente esse modelo que meu pai tinha. De um lugar onde tu não tem vizinho colado. Um lugar onde o barulho tu faz se tu quer. Se tu não quiser, se tu quiser silêncio e ouvir só o som do vento nas folhas, tu tem. A casa não precisa ser uma mansão. Só até chega a ser idiota nos dias de hoje. Porque quanto mais casa tu tem, mais trabalho tu tem pra limpar. Então não precisa de um casarão. A casa tem que ser confortável. Sabe qual seria o único luxo que eu me daria? Aliás, qual seria? Não. Qual será? Porque eu pretendo realizar isso. É ter um banheiro com uma banheira dentro, que faça hidro e que eu tenha ar-condicionado. Que daí assim, ó, pode estar uma torreira na rua. Lá dentro vai estar 20 e poucos graus, eu vou estar tomando um suquinho, com fone de ouvido, escutando minhas musiquinhas antigas, deitado na banheira fazendo hidro. Isso, pra mim, é o top master da ostentação. E detalhe, não preciso mostrar isso pra ninguém. Não preciso que tirar foto e dizer, ai, olha só. Outra, já tive a oportunidade de ir pro outro lado do planeta, né? Lá conhecer o velho mundo e vejo que lá não tem nada de muito especial. Tem um monte de lugar aqui no Brasil que a gente deve conhecer que é muito mais interessante. E às vezes até mais bonito. Então eu digo pra vocês, levem o dinheiro de vocês não pra fora. Porque o povo lá de fora, ele tá cagando pra vocês. Ele só quer saber do dinheiro. Então, ao invés de ir lá fora, olha pelos vídeos quem vai, quem viaja e faz isso por ti, daí tu, beleza. Mas deixa teu dinheiro aqui, que é importante pra nossa nação. E sucesso, pra mim, é exatamente isso aí que eu falei pra vocês. É conforto. É tu poder trocar de carro quando tu quer, mas não é pensar no carro esportivo, que é besteira. É tu ter um bom carro. Um carro que tu não tenha medo de andar com ele, que se tu passar por um buraco, ele aguenta o tranco. Por isso que a SUV aqui no Brasil tá tão na moda, né? É o carro que eu quero ter. É algum padrão desses aí. Por quê? Porque daí tu não tem medo de, peguei um buraco. Tá, pelo menos assim, se quebrar mesmo é porque não tinha o que fazer. Agora, se não, tá, um buraquinho o cara passa. Já que a nossa estrada a gente paga imposto e não reverte em estrada boa. Então, isso pra mim é sucesso. E não iate, helicóptero e não sei o que, e mais um monte de blá blá blá. Cara, a casa que meu pai tinha lá em Itapiranga, pra mim, aquilo ali é um modelo para mim de vida boa. Exatamente aquilo. Ele tinha uma casa num lugar pequeno, em um celeiro. Do outro lado, depois ele construiu uma casa um pouco maior. Então daí lá tinha outros quartos, outro banheiro. Então daí assim, eram duas casas afastadas, simples, amarelinha, com as aberturas marrom. O telhado, aquela telha brasilite, aí até fazendo propaganda no fim, a telha brasilite, aquela cinza normal. Nada de extraordinário. Uma casa devia ter os seus, vou chutar, 60 metros quadrados, a outra ele fez com uns 80. Mas aí tinha duas, né? Ou seja, tu pode te dar o luxo de, mulher, tu quer ficar tranquila aqui, faxinar e ter a tua casa do teu jeito aqui organizada, fica com essa aqui. Eu fico com a outra. Até pra não dar incomodação. Aí se encontram, né? Namoram, fazem o que tem que fazer, mas daí cada um ali no seu canto, tem a sua privacidade pra não dar conflito. Isso se o casal gosta disso, né? Se o casal quer estar junto, estejam juntos, entendeu? Mas aí tu tem também um lugar pra receber hóspede. Tu tem o banheiro pra deixar as pessoas lá tranquilo. A única coisa que eu faria lá, eu faria mais um banheiro fora, pra ser o banheiro meio social, assim, tipo, quem vem visitar não entra nos banheiros da casa, vai naquele, sabe? E aí manter as pessoas no celeiro, e não dentro da casa. Porque, sei lá, uma coisa minha, cacuete meu. Vem me visitar, vamos ali pro celeiro. Trocar ideia, tal, jogar uma carta, jogar um xadrez, fazer um cinema. Então, é isso, gurizada. Deixei pra vocês a minha mensagem.